A vida não nos pede que sejamos perfeitos nas relações, mas sim que sejamos verdadeiros. Muitas vezes, investimos nossos sentimentos, tempo e energia em pessoas e situações, esperando que aquilo retorne de alguma forma. Mas o que acontece quando o retorno não é o esperado? Quando damos mais do que recebemos? O que nos resta? Hoje vamos falar sobre a verdadeira essência da reciprocidade, aquela força invisível que mantém nossas relações vivas e equilibradas. Reciprocidade não é sobre números. Não é sobre medir quanto você deu e quanto o outro deu de volta, como se fosse um jogo de pontos. A reciprocidade verdadeira está naquilo que sentimos. É o fluxo. Não há um cálculo, apenas uma energia que se transmite, que vai e volta de maneira natural. Aquele gesto simples, a palavra de apoio, o interesse genuíno, isso tudo é reciprocidade. E, ao mesmo tempo, o que nos faz sentir vivos nas relações. Mas o que acontece quando você começa a perceber que esse fluxo não está mais presente? Que, por mais que você se entregue, não há a mesma intensidade do outro lado? É uma sensação difícil de descrever, mas todos nós já passamos por isso. Pode ser na amizade, no amor, até no trabalho ou na família. A dor de perceber que talvez o que você dá não está sendo reconhecido da mesma forma. Você pode até se sentir impotente ou questionar se está fazendo algo errado. Mas a verdade é que o que importa não é tanto o quanto o outro retorna, mas como você se sente em relação ao que está dando. A reciprocidade começa com você. O primeiro passo é perceber que você não precisa esperar uma retribuição imediata. O que você oferece precisa ser genuíno, porque é isso que define quem você é, não o que o outro é capaz de dar em troca. Quando a reciprocidade não está presente, o primeiro reflexo de muitos é se tornar fechado, endurecer o coração, parar de se entregar. Mas essa não é a solução. Ao contrário, o caminho é aprender a ajustar a forma como você se doa. O autocuidado entra aqui. O amor próprio não é apenas sobre se proteger, mas também sobre entender que você merece se sentir valorizado pelo que é, não pelo que os outros possam fazer por você. É importante também entender que a reciprocidade não é uma relação de interesses. Muitas vezes, nos enganamos ao achar que o que estamos recebendo é reciprocidade, quando, na verdade, é apenas um jogo de interesses. Esse tipo de relação é temporário, e com o tempo, o interesse desaparece. A reciprocidade, por outro lado, é constante. Ela é um gesto silencioso, mas poderoso, que nos faz sentir que a conexão com o outro está viva. Agora, você pode estar se perguntando: como sei quando é reciprocidade verdadeira e quando não é? Aqui entra o poder da percepção. Quando você dá e sente que aquilo é um fluxo contínuo de energia, quando você sente que o outro também está presente de uma forma leve e genuína, aí sim você está no caminho da reciprocidade verdadeira. E isso não é algo que acontece do dia para a noite, mas sim algo que você constrói com o tempo, com atitudes e com muito respeito por si mesmo. Quando falamos de reciprocidade, é preciso também considerar a importância do tempo. Muitas vezes, nos frustramos porque queremos respostas rápidas, queremos ver o retorno imediato de nossos gestos, mas a verdade é que a reciprocidade não tem pressa. Ela é uma construção gradual, que vai se desenvolvendo conforme a confiança cresce e os vínculos se fortalecem. E aqui é onde entra a paciência, algo que nem sempre é fácil de praticar, especialmente quando estamos tão envolvidos emocionalmente. Em nossa sociedade imediatista, onde tudo parece ser sobre resultados rápidos e visíveis, aprender a esperar pelo retorno de um gesto sincero pode ser uma verdadeira prova de resiliência. Mas é justamente nesse intervalo, nesse momento de paciência, que você começa a aprender o real valor daquilo que está dando. Não se trata de esperar por algo em troca, mas de cultivar algo dentro de você que é muito mais profundo e transformador. A capacidade de continuar acreditando, de continuar doando, sem esperar uma retribuição direta. E, no fundo, esse é o segredo da reciprocidade genuína. Não está em calcular se você deu mais ou menos, mas em entender que, mesmo que o retorno demore ou não seja do jeito que você imaginava, o que você oferece tem valor em si mesmo.
Você aprende a se conectar com as suas ações, sem depender da resposta do outro para se sentir realizado. Essa é uma grande mudança de mentalidade, algo que nos tira da armadilha da expectativa e nos coloca no caminho da verdadeira liberdade emocional. Mas não podemos esquecer, a reciprocidade, assim como a confiança, precisa ser nutrida e respeitada. Quando alguém não devolve o que você oferece, não significa que você deve parar de dar, mas sim que talvez seja necessário repensar a dinâmica. Não é sobre desistir do outro, mas de ajustar a forma como você se entrega, para que não se perca em relacionamentos desequilibrados ou em que você se sente vazio. Às vezes, a verdadeira reciprocidade é saber que você tem que cuidar de si antes de tentar cuidar de todos ao seu redor. Em um mundo onde constantemente somos testados, onde parece que estamos sempre dando mais do que recebendo, a chave para manter a paz interior está em entender que a reciprocidade não é uma obrigação, mas uma escolha. É a decisão de manter o coração aberto, mas sem se esquecer de si mesmo no processo. O autocuidado não é egoísmo, é um reflexo de que você merece a mesma energia e carinho que dedica aos outros. Parece simples, mas a verdadeira reciprocidade é um estado de equilíbrio que exige dedicação. Não se trata apenas de ser gentil ou dar presentes, mas de se comprometer a ser presente, a ouvir, a perceber os gestos sutis que o outro também oferece. E, acima de tudo, se permitir receber sem culpa. Porque você, assim como todos, merece ser tratado com a mesma consideração e carinho que oferece. E é exatamente nesse ponto que percebemos a diferença entre o que é genuíno e o que é apenas superficial. Quando você começa a perceber que a reciprocidade verdadeira não depende de um retorno imediato ou de uma expectativa desenfreada, você começa a operar em um nível mais profundo, mais alinhado com o seu próprio ser. Não é sobre fazer por obrigação, mas sim sobre dar de coração aberto, sabendo que, independentemente do que o outro faça, você já está vivendo de acordo com seus próprios valores. Esse tipo de mudança não acontece da noite para o dia. Por muito tempo, nos é ensinado a buscar reconhecimento, aprovação e validação de outros. Somos condicionados a acreditar que as relações funcionam com base naquilo que podemos trocar, como se a vida fosse um jogo de barganha. Porém, ao cultivar uma mentalidade de reciprocidade que vem do interior, você se liberta dessa expectativa externa. Você passa a dar porque quer, porque sente que é o que deve fazer, e não porque espera algo em troca. Isso não quer dizer que você deve permitir que as pessoas abusem de sua generosidade ou invadam seus limites. Não é sobre ser passivo ou ignorar os sinais de desequilíbrio em uma relação. Ao contrário, ao entender o que é reciprocidade verdadeira, você também aprende a perceber quando as relações estão desequilibradas, e isso exige de você coragem para ajustar seu comportamento e sua energia. Muitas vezes, a reciprocidade genuína se manifesta em pequenos gestos de autocuidado. Um passo atrás, uma reflexão sobre o que você está investindo e o que está recebendo. Às vezes, a pessoa ao seu lado não está no mesmo lugar emocional que você. E tudo bem. Não significa que o outro não te valoriza, mas sim que há um momento certo para tudo. A reciprocidade não exige pressa, e você precisa estar em paz consigo mesmo, sabendo que tudo tem o seu tempo de maturação. E quando esse tempo chega, a troca se torna natural, sem esforço, como uma dança fluida em que ambos se apoiam mutuamente. É aí que a verdadeira magia acontece. Você não precisa mais lutar por atenção ou afeto. Não precisa mais fazer promessas vazias ou se perder em jogos emocionais. Quando você começa a viver de acordo com a sua própria verdade, começa a atrair as pessoas que estão na mesma frequência, que compreendem o que é dar e receber de forma equilibrada e respeitosa. E, ao mesmo tempo, você também aprende a ser mais seletivo sobre onde investir sua energia. No fim, o mais importante não é o que você recebe dos outros, mas o que você aprende sobre si mesmo ao longo do caminho. As relações que mais importam são aquelas que nos ajudam a crescer, a entender nosso valor,
a fortalecer nossa autoestima e a praticar o amor próprio. E essas relações surgem quando você está em sintonia com a reciprocidade verdadeira, que não se baseia no que você precisa de alguém, mas no que você pode oferecer com integridade e respeito. Agora você pode estar pensando: e quando as pessoas não correspondem à minha energia, ao meu cuidado? Esse é um dos maiores desafios e também uma das maiores oportunidades para o seu crescimento. Em vez de se sentir decepcionado ou desmotivado, veja isso como uma chance de reforçar seu autocuidado e amor próprio. Quando o outro não está disposto ou não pode oferecer o que você precisa, é um sinal claro de que você deve se voltar para si mesmo, priorizar o seu bem-estar e não se perder em expectativas que não fazem sentido. Ao praticar a reciprocidade verdadeira, você fortalece sua capacidade de discernir o que vale a pena investir e o que deve ser deixado ir. Você não se torna amargo, nem frio, mas aprende a se proteger e a se priorizar sem culpa, entendendo que, ao fazer isso, você está criando o espaço para as relações mais significativas e genuínas se manifestarem. Não tenha medo de se afastar de relações que não te nutrem, que não te fazem crescer, porque a verdadeira reciprocidade vem de quem está na mesma sintonia que você, quem está disposto a crescer junto, a se cuidar e a se apoiar, a celebrar a jornada de ambos. E, quando você aprender a viver essa reciprocidade com você mesmo, a vida vai te surpreender. As pessoas certas aparecerão, as conexões certas vão se formar e você verá que o retorno sempre vem, de formas inesperadas e maravilhosas. Então, olhe para as suas relações com novos olhos, pergunte a si mesmo: estou recebendo o que dou? Estou dando de forma genuína, sem esperar nada em troca, mas ao mesmo tempo me sentindo valorizado? A reciprocidade começa com o que você é capaz de oferecer para si mesmo. Ao aprender a se dar, você abrirá portas para as relações mais profundas e autênticas que você já imaginou. Agora, compartilhe sua experiência. Já teve momentos em que sentiu que o que você dava não era correspondido? Como isso te fez sentir? Quais mudanças você fez para equilibrar essa dinâmica? Eu quero ouvir sua história, porque juntos podemos fortalecer essa rede de energia positiva e criar mais relações verdadeiras e significativas. Não se esqueça de curtir este vídeo e inscrever-se no canal para continuar recebendo mais conteúdos que vão transformar sua forma de ver as relações, o amor próprio e a verdadeira reciprocidade. Estamos juntos nessa jornada de crescimento.